Bem, o nosso tema está aí em tela, a vida se organiza ou se desorganiza. Tinha um título diferente, bem mais complicado, mas alguém deu uma super sugestão para esse tema. Obrigado aí, pastor Nicodemos, pela sugestão. Ele disse assim, vai ficar mais fácil, e ficou mesmo, ficou muito bom. Gente, eu quero começar lembrando aqui de 2 versículos. Em Jeremias 10, 12, diz que o Senhor fez a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com inteligência estendeu os céus. Então, nós cremos no Senhor, que é o Criador, que é o Senhor de toda a criação. E como cientista, eu trabalho estudando a obra do Criador. Então, não são coisas diferenciadas, eu creio no Deus que fez todas as coisas, e Ele me deu a graça de estudar as coisas que Ele fez do ponto de vista natural. E nós, como cristãos, temos muitas vezes achado que ciência é algo completamente diferente de fé, e temos deixado de lado algumas vezes a ideia de que ciência ou é coisa do diabo, ou é de ateu, ou coisas semelhantes. Eu tenho encontrado muitos alunos ao longo dos anos nas universidades, vindo de igrejas, com a ideia que há uma dicotomia, uma separação entre fé e ciência. Ao mesmo tempo, eu sou professor universitário há 30 anos, na Federal do Amazonas, eu tenho também escutado os discursos do outro lado. Aqueles que não são cristãos, muitas das vezes são ateus, eles acabam dizendo assim, Deus é apenas uma hipótese que não precisa ser levantada ao se estudar as coisas. E aí eu sempre lembro do versículo, no caso de Salmos 10, 4, que diz que o perverso, em sua soberba, ele não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. E eu estive já nesse time. Eu era ateu, para mim Deus era uma hipótese somente que não deveria ser levantada, não fazia sentido. Mas nós não cogitamos, quando nós estamos nesse lado, que existe um Deus criador, um Deus que com seu poder mantém todas as coisas e que dá, com a sua inteligência, que todas as leis se manifestem de acordo com a sua vontade. Muito bem, passou agora. Como a gente vai falar sobre o que é vida, se a vida se desorganiza ou não, talvez a pergunta inicial seja justamente isso, o que é vida? E vida, gente, não é uma coisa fácil de se trabalhar, porque vida vai desde os animais ditos superiores, pássaros, animais gerais, peixes, seres humanos, mas também se estende às plantas, se estende também à microbiota, se estende aos protozoários. E quando nós nos perguntamos se a vida se organiza, né, como ela se organiza ou não se organiza, nós não estamos falando somente de vida humana, estamos falando de vida como um todo. E nesse aspecto, seria bom a gente definir o que seria a vida. Há algumas definições, são várias, tem pelo menos 7 definições diferentes de vida, mas tem 3 que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite para nós podermos trabalhar em cima. Tem a definição antiga de Aristóteles. Aristóteles vai dizer que vida é aquilo que possui alma, aquilo que se movimenta, se distingue daquilo que não possui alma, aquilo que não se movimenta, que é inanimado, e um ser com vida apresenta algumas características, algumas funções vitais, nutrição, crescimento, desenvolvimento. Até hoje é considerado uma das melhores definições de vida, porque abrange todos os seres de todos os conjuntos. Temos uma definição mecânica, que é a definição que a ciência usa, e nós vamos usar hoje, nessa noite. A definição de Schrödinger, ele vai descrever os seres vivos em termos puramente termodinâmicos, e para nós é ótimo, porque isso vem ao nosso favor, e ele vai dizer que ser vivo são sistemas altamente ordenados, são caracterizados por um fluxo de energia que é necessário para manter essa ordem. E como é que o organismo que está vivo evita decair, evita se desordenar? E ele diz assim, é óbvio, comendo, bebendo e respirando. Parece óbvio, mas quando a gente vai ver a estativa dele termodinâmica, depois a gente vai ver que tem problema. E tem a definição, que é a queridinha hoje da academia, que vai dizer que vida é um sistema químico autossustentável, capaz de sofrer evolução darwiniana. Só que essa definição ela não se aplica a uma série de situações, porque se algo não puder sofrer evolução darwiniana, automaticamente não está vivo. Então, se você pegar a égua com o asno dando a mula ela não pode se reproduzir, portanto, ela não é um ser
vivo. Então, tem uma série de situações. Qualquer animal que não pode se reproduzir, automaticamente ele está fora dessa última definição, mas é a definição querida hoje na academia. Qualquer coisa que pode evoluir está vivo, e evoluir do ponto de vista darwiniano. Nesse sentido, eu posso dizer o seguinte: a vida é algo extremamente complexo. A vida, ela só ocorre em bioestruturas com altíssimo grau de ordenação, altíssimo grau de sofisticação, de organização em termos celulares, em termos atômicos. E só para ter um exemplo, vocês estão vendo aí em tela, tem essa pequena bactéria, a Mycoplasma agenitalium, perturba muita gente aí com alguma coceirinha na virilha, e ela é considerada uma das bactérias mais simples que nós temos. Ela só tem 482 genes. Para vocês terem uma ideia, nós seres humanos temos cerca de 25 mil genes em cada célula, e ela é extremamente simples. Mas você pode dizer assim, olha, se ela é simples, ela não deve ter uma vida como nós entendemos, mas a simplicidade ela é apenas aparente, porque quando você vai olhar essa bactéria em seus detalhes, você vai ver que ela tem uma membrana lipoproteica, ela tem RNA solúvel com muitas informações, ela tem um ribossomo em que você tem uma série de funções, e é um exemplo extremamente complexo e sofisticado de uma bioestrutura viva. Mesmo um ser extremamente simples, para manter o que nós chamamos de vida, ele precisa de uma estrutura material extremamente ordenada, extremamente sofisticada. Então, já vê que a questão de vida não é tão simples. Mas a questão é, a vida se organiza por si só? Ela surgiu sozinha, ela se organizou? E aí, gente, é um problema, porque essa pergunta, como a vida se organiza por si só, do ponto de vista da academia do naturalismo, é mais ou menos assim: não existe um Deus, não existe um Criador, houve um princípio, esse princípio numa grande explosão, e daí em diante a matéria começa a se auto-organizar. A questão é, como é que ela se auto-organiza? Em tela vocês estão vendo 8 maneiras diferentes de pensar, 8 abordagens diferentes de pensar como a vida se organiza. Desde aquela famosa sopa primordial, lá de Oparim, você junta tudo, em algum momento no passado, a terra muito quente, com todos os elementos ali fervilhando, naquela sopa surgiu talvez os primeiros seres vivos. Mas tem várias outras ideias, eu não vou entrar, não é o nosso tópico aqui. Temos o mundo RNA, temos as fontes hidrotermais, temos os hiperciclos, tem até uma presbiteriana aqui, né? A chamada inerência química, predestinação bioquímica, esse nome. É presbiteriana aqui, né? A ideia de que a matéria em si só, por si só, ela se autopredestina para a organização. Eu dei muita risada quando eu estava estudando isso daqui. Tem a panspermia, a ideia que a vida veio do espaço, semente da vida estava espalhada pelo espaço. Tem a panspermia dirigida, já agora de 73, que seres de outro planeta, tem ali a figura de um filmezinho de Alien, que eles semearam a Terra. E, por último, tem a vida multiverso, existe infinitos universos, então há uma probabilidade não finita que algum desses universos surgiu a vida. Gente, todas essas ideias, elas têm problemas seríssimos. E é por isso que você vai ter 2, 3, 5, 7, 10, 15 maneiras diferentes de pensar como a vida surgiu. Todos eles têm um problema, têm uma barreira, têm um degrau em falso, que você começa a explicar, você pisa naquele degrau, você cai. E aí chega num ponto, por exemplo, na panspermia, que não tem como a vida ter se organizado sozinha na Terra, então ela veio do espaço. Como é que a vida se originou do espaço? Talvez de outros ETs, de outra dimensão. E aí você diz, não, tem N dimensões, alguma delas surgiu a vida, a gente não quer saber para onde foi que ela surgiu. Então, a sensação que você tem ao ler essas teorias é que a vida, ela pode ter se organizado sozinha, mas para ela ter se organizado dessa forma, tem que jogar fora algumas leis físicas da natureza. Então, são maneiras, tentativas de tentar explicar, e essas tentativas, elas não vão adiante. A pergunta que fica em qualquer uma dessas teorias é: qual é a regra para a vida se organizar?
Existe algum indicador, alguma coisa que eu possa seguir, com isso eu posso dizer, de fato, a vida se organiza por si mesmo ou a vida não se organiza? E, claro, há algumas sim, há um indicador de espontaneidade. É possível, em termos de física, nós pensarmos os sistemas se auto-organizando em termos de espontaneidade. E aí eu vou ter que explicar algumas coisas para isso, para a gente chegar nas perguntas mesmo de hoje. Então, essas teorias aqui, muitas das vezes, elas não servem para nós, é lixo, em grande parte. E a pergunta é, qual é o sentido espontâneo, natural, de um sistema se organizar? Como é que ele se organiza espontaneamente? Então, a questão é sentido. Ou ele se organiza espontaneamente, ou ele se desorganiza espontaneamente. E aqui para nós é simples porque nós vivemos essa realidade todos os dias. Eu tenho aqui dois sistemas. Eu tenho frutas podres indo na direção de frutas saudáveis, ou frutas saudáveis indo na direção de apodrecimento. Qual é o sentido natural espontâneo? Nós sabemos. Opa, obrigado. Qual é o sentido espontâneo? Obrigado aí, professor. Aqui é outra tela. Então, o sentido é simples. Nós sabemos que frutas deixadas espontaneamente em qualquer lugar, elas vão se degradar. Nós vivemos isso, nós sabemos isso, não só em termos de frutas, mas também em termos, por exemplo, de um outro sistema. Vamos pegar aqui. Aqui as mães, acho que sabem muito bem qual é o sentido espontâneo. Será que espontaneamente você tem um quarto completamente arrumado, impecavelmente organizado, e ele deixado a por si só na presença de alguns adolescentes ou crianças, será que ele vai se desorganizar naturalmente? Naturalmente. Mas será que o de baixo, o quarto completamente desorganizado, deixado por si mesmo, algum adolescente espontaneamente, ele vai lá sem que a mãe peça, ele organiza o quarto? Não vai acontecer, E espontaneamente não vai se auto-organizar. O que vai acontecer é que alguém vai ter que trabalhar, alguém vai ter que realizar trabalho, alguém vai ter que, de alguma forma, fazer esse sentido que vocês estão vendo em tela, que é do arrumado para a bagunça. Se você tiver que fazer o contrário, você vai ter que gastar energia na forma de trabalho, e o que acontece em geral é que depois de você arrumar tudo, você descobre que tem mais coisas para arrumar. Esse é o sentido espontâneo. Sempre tem algo para você organizar. Espontaneamente as coisas não se auto-organizam, a não ser que você dê energia na forma de trabalho. Ok? Muito bem, vou pegar alguns outros sentidos espontâneos aqui. Qual seria? Então, veja bem, você tem uma casa-mata e ela explode, é um dos sentidos. Um outro sentido seria, depois da explosão, você forma a casa-mata. Qual é, no caso, o sentido espontâneo aqui? Gente, o sentido espontâneo aqui, opa, já passou. O sentido espontâneo é justamente, primeiro organizado aqui, depois a explosão. Você não vai ter o contrário, da explosão você tem a casa. Você também não vai ter alguma coisa acontecendo desse gênero aí. Algo que explodiu, ele vem e se auto-organiza. Alguém já viu uma casa que se explodiu, um míssil, e depois aqueles escombros voltam à configuração original? Não acontece isso. Esse sentido, ele é completamente impossível, ainda que uma das nossas teorias diga isso. Na teoria do Big Bang, você tem uma explosão de caos primordial, de desorganização infinita, e aí da desorganização dá origem a um universo extremamente organizado, finamente ajustado, com leis universais impressionantemente planejadas. Então, esse sentido não vai acontecer, e a pergunta é por quê? E essa é justamente a questão para a nossa palestra aqui de hoje. Muito bem, deixa eu passar aqui, não está passando? Ok, passou. Gente, para a gente ver qual é o sentido de um sistema em termos de espontaneidade, nós temos que entrar em termodinâmica. Eu não vou encher vocês aqui com um monte de fórmulas, não tem como, mas eu posso dizer o seguinte: em termos de termodinâmica, existem somente dois processos universais, somente dois. Existem os processos espontâneos. Esses processos, eles ocorrem sem que seja necessária uma intervenção humana em termos de energia para realizar, ou intervenção extra ao sistema. Ela ocorre espontaneamente, você solta uma lâmpada, ela vai se quebrar espontaneamente, e existem os processos que são não espontâneos.
Esses processos só vão ocorrer se houver intervenção de trabalho. E trabalho é energia. Trabalho seria, em termos termodinâmicos, a energia necessária para você ordenar, organizar um sistema. Então, abaixo, eu posso ter, por exemplo, caiu uma bomba aqui, eu espero que nunca caia, caiu o telhado, talvez, em Manaus algumas igrejas já caíram o telhado, e ficou uma coisa terrível, desorganizada, espontaneamente caiu, não sei, mas nós podemos refazer o telhado. Vamos gastar muito dinheiro, e dinheiro, no caso, é um indicador para você contratar mão de obra. Mão de obra é, na verdade, energia dirigida na forma de trabalho. Então, é possível reconstruir algo que está quebrado, mas não espontaneamente. Tem que haver intervenção, tem que haver trabalho para que você possa organizar o sistema. Você nunca vai ter, nesse sentido, um sistema não espontâneo que se auto-organize por si mesmo. E aí, em termos de termodinâmica, nós temos duas observações universais. Qual é a primeira? A primeira é que há processos, transformações que nunca ocorrerão espontaneamente. Segundo, é que há processos espontâneos, né, e esses processos espontâneos só têm um sentido. Olhem bem, só tem um sentido. Eles vão da ordem para a desordem. Você não vai encontrar outro. E é uma lei universal. Essa é a pedra no sapato de todas as teorias que tentam explicar que a vida, ela aparece por uma organização espontânea. Ok, até aqui? Vamos adiante. E aí eu tenho que chegar nas leis da termodinâmica. A primeira, a segunda, tem uma terceira, a terceira não nos interessa, mas a primeira lei, nós lembramos, ela é simples, ela diz assim que a energia do universo é constante, significa dizer que eu não posso criar energia, eu não posso destruir energia, eu posso utilizá-la, modificá-la em termos das suas aplicações. A ideia é mais ou menos assim, em termos de vida, eu não posso criar uma energia vital do nada, seria mais ou menos isso. A segunda lei, ela vai dizer o seguinte, em um sistema isolado, a desordem sempre aumentará quando houver uma transformação espontânea. Esse aqui é o princípio lá de Rudolf Clausius. E em termos de desordem, eu já estou falando aqui para vocês que tem a entropia. Entropia sempre aumentará. A entropia que a gente vai representar pelo ΔS, ela é sempre positiva quando há uma transformação espontânea. Espontaneamente é fácil você quebrar um copo, mas para você restaurar esse copo é praticamente impossível, a não ser que você gaste muito tempo, muito trabalho, muita energia para isso. Ok? Então, no caso, a entropia passa a ser um indicador de transformação espontânea, de organização espontânea. Joia? Vamos adiante. A segunda lei, ela vai dizer o seguinte, em um sistema isolado, a desordem sempre aumentará quando houver uma transformação espontânea. O que quer dizer isso? Em termos matemáticos, eu não vou entrar nos detalhes, a gente vai dizer que o ΔS, a variação de entropia, será sempre positiva. Como é muito complicado você trabalhar com isso nos livros, a gente cria um indicador de energia, que é o ΔG, que é a energia livre de Gibbs. Então, toda vez que a entropia é positiva, a energia livre de Gibbs ela é negativa. A energia livre de Gibbs é a energia livre que você tem para realizar um trabalho. Então, esse é o indicador físico universal para qualquer sistema, seja um sistema gasoso, seja um sistema biológico, inclusive seja um sistema econômico, né? Havendo um sistema isolado, a desordem, a entropia sempre aumentará. Como é que eu posso entender desordem aqui? Então, é mais fácil mostrar. Você tem aqui um cubo mágico, cubo Rubik, você tem um cubo que está bem organizado, a gente disse que ele tem menor entropia, ou seja, tem menor desordem, e aí a gente pode ter um cubo de Rubik completamente desorganizado, ele vai ter uma maior entropia. Então, a ideia de entropia tem a ver com desordem. Uma outra forma de ver desordem é você imaginar essas duas situações. Isso aqui de um lado você tem um jornalista famoso dos Estados Unidos, o George Fred, e aqui o Bill Gates, são os dois escritórios deles, né? George Fred, ele não gosta de arrumar absolutamente nada. No seu escritório ele não tem empregados, não tem equipe auxiliar, e ele disse que naquela bagunça há uma ordem, há um método. Bill Gates tem um lindíssimo escritório, tem uma equipe enorme para ficar arrumando, e claro, ele mantém a ordem, mas a ordem não é mantida espontaneamente. Para eu ter um sistema organizado, eu tenho que dar energia na forma de trabalho. No caso, eu contrato alguém para manter aquilo sempre em ordem, sempre organizado.
Gente, não tem como organizar um sistema sem que eu use energia na forma de trabalho. A energia na forma de trabalho é a energia necessária para organizar um sistema. Então, se eu tenho um cubo aí de Rubik e eu quero ajeitá-lo, eu vou ter que gastar algum tempo, né, para resolver. E o cubo de Rubik é uma coisa engraçada, que no máximo com 16 movimentos você consegue organizá-lo, mas ele tem mais de 4,5 milhões de combinações da maneira mais simples de fazer. Se você for tentar de maneira completamente aleatória, você pode passar alguns séculos para chegar a essa solução, aleatoriamente, sem olhar. Mas, se você tiver um grau de organização, uma boa perspicácia, lógica, em até 16 movimentos, até menos, você consegue organizar. Não tem como organizar algo sem que haja intervenção externa na forma de trabalho. Ok? Está claro aí? Vamos adiante. Vamos para a organização da vida. Todas aquelas teorias sobre a organização da vida estão basicamente resumidas nesse pequeno quadro que vocês estão vendo. A vida começa com reações simples, reações abióticas, sem vida, e aí eles vão dizer, tempo e acaso gerou estruturas moleculares maiores, mais ordenadas, tempo e acaso gerou sequências simples de aminoácidos, aí daí em diante eles começam a dizer, tempo mais acaso, mais evolução, começa a aparecer protoproteínas que não são ainda proteínas, tempo mais acaso, mais evolução, começa a aparecer proto-DNA, proto-RNA, proteínas simples, mas não são vivas ainda, tempo acaso, evolução, protocélulas, tempo acaso, evolução, organismos multicelulares, e daí em diante nós temos justamente o quê? A vida como nós conhecemos, da mais completa desordem para o ordenamento extremamente específico e altamente funcional de bioestruturas. Essa é a ideia. Agora, notem que a organização aqui está acontecendo espontaneamente. Você começa do micro, totalmente desorganizado, e aí você usa tempo, acaso, e depois de um tempo, você diz assim, começa a aparecer evolução, essa evolução ela evolui também, ela começa a ter critérios de seleção natural, e nós chegamos em organismos extremamente ordenados, complexos, sofisticadíssimos em termos de funcionalidade. O problema desse tipo de teoria é que eles usam duas coisas que não são descritores termodinâmicos. Eles usam o tempo e o acaso. O tempo e acaso não são descritores de organização termodinâmica. E essa é a grande pedra no sapato quando você tenta falar sobre a organização da vida. Não tem como organizar sozinho. Então você diz, não, se passar muitas eras, muitos séculos, em algum momento vai organizar. Ou se você deixar ao acaso, há alguma probabilidade de que as coisas se ajeitem. E se ajeitando, o próximo passo é se ajeitar cada vez mais. Gente, isso daí não faz sentido em termos de termodinâmica, não faz sentido nem em termos de matemática probabilística. Ok? Então, a organização da vida espontânea, ela não faz muito sentido. Quem é que vai falar em termos de organização da vida? Esse homenzinho aí, chamado Erwin Schrödinger, é um dos pais da mecânica quântica, da área que eu trabalho, e ele escreveu um livro muito bom, complicado em alguns aspectos, em 1947, era O que é Vida? E foi um problema. Opa, perdão, já é. O senhor vai ser o meu critério aí, professor. Então, ele escreve um livro, O que é Vida? E ele vai dizer o seguinte, ele coloca as duas regras fundamentais da organização da vida. Ele vai dividir as coisas em dois processos. Processos não vivos, sistemas inanimados, e processos em seres vivos. Nos processos não vivos, ele vai dizer o seguinte, tudo vai da ordem para a desordem. E em processos vivos, ele vai dizer, tudo vai da desordem para a ordem. Mas notem, em processos vivos. Processos não vivos, eles nunca haverá ordem, nunca haverá ordem. Então, como é que eu posso entender essa primeira ideia deles, nunca haverá ordem? Por exemplo, vamos pegar um pedaço de madeira já ali petrificada, então você começa a colocar fogo, começa a queimar. O que vai acontecer com aquela madeira? Gente, a madeira, a composição química é complicada, mas em geral ela é lignina e celulose. É basicamente carbono, hidrogênio, alguma coisa de oxigênio, alguma coisinha de nitrogênio. Quando ela queima, você coloca oxigênio no meio e você tem a geração de CO2 e água.
O que acontece aí? Você sai de um pedaço de madeira organizado, bem mais organizado, com uma estrutura complexa, caso lignina, celulose, quando você queima, tem no final CO2, molécula pequena, água, molécula pequena, esses que são extremamente estáveis, muito mais estáveis que a celulose, que a lignina. Então, você vê justamente, sai de uma coisa mais organizada, um pedaço de madeira bem organizado, você vai para uma coisa totalmente desorganizada. E ele vai dizer, isso é o reino natural não vivo. Tudo vai da ordem para a desordem. Mas tem um problema, ele diz, tá, e os seres vivos, como é que acontece? Porque os seres vivos são seres ordenadíssimos, complexos. Ele diz assim, bem, aí inverte a ordem, sai da desordem para a ordem, e ele vai ter que explicar como que isso acontece, como que essa mágica acontece, ok? Então, ele vai dizer o seguinte, nos seres vivos, você vai ter o contrário, né? Você vai ter a situação em que há sistemas altamente desordenados, e esses sistemas altamente desordenados, eles passam a ser ordenados por sistemas ou por nanomáquinas moleculares, biológicas, que são capazes de ordenar o sistema. Lembra que eu falei que não pode ter ordenação espontânea? Para haver ordenação espontânea, entre aspas, num ser vivo, eu tenho que ter sistemas ordenados que tenham funções pré-definidas que são capazes de, o quê? Ordenar o sistema. E essas máquinas vão utilizar energia na forma de trabalho, trabalho biomecânico, bioelétrico e assim por diante. Então, são essas duas ideias. Tudo que é inanimado não se ordena. Tudo que é animado para manter a sua ordenação, a sua organização, tem que ter um sistema complexo de maquinário biológico que os mantenha nesse grau de ordem. Está claro até aí? Talvez não, mas vamos chegar lá. Qual é a ideia de Schrödinger? Ele vai dizer o seguinte, essa é a pergunta dele, a nossa pergunta hoje. Ele diz assim, como a vida apresenta um padrão cada vez mais organizado em meio a um mundo não vivo que flui em direção ao caos? Essa é a grande pergunta. E é uma pergunta que tem implicações filosóficas na academia. E ele vai responder o seguinte, ele vai responder que o estratagema, a estratégia que o organismo usa para manter a sua entropia, a sua organização estacionária, no nível muito alto de ordenação, e diz o seguinte, é que o organismo, o ser vivo, ele suga constantemente a ordenação do seu ambiente. Então, ele está dizendo assim, só é possível os seres vivos serem organizados ou se manterem organizados se eles puderem sugar a ordem do ambiente. Em outras palavras, está dizendo, se eles puderem tirar energia na forma de trabalho por meio de algum maquinário e manter este ser ainda vivo. Se alguém não captou a ideia, é o seguinte, alguém morre aqui. Em questão de menos de 10 minutos, você tem uma cascata metabólica em termos de necrose no seu corpo. Todo o seu corpo altamente organizado, ele começa a se degradar. Por quê? Porque essas nanomáquinas, todo esse maquinário biológico, ele cessou. Quando ele cessa de funcionar, a segunda lei da termodinâmica ela é absurda, ela já entra ali, ela já começa a degradar absolutamente tudo. Você não consegue se manter ordenado se o seu corpo, com essas máquinas, não estiverem funcionando. Então, de alguma forma, o nosso corpo ele é projetado para poder se manter em alto nível de ordenação, sugando energia do ambiente. Ok? Então, pensa numa célula. Uma célula é uma máquina maravilhosíssima, é uma coisa de sofisticação que não existe igual. Para ela se manter nesse nível de sofisticação, gente, ela tem que ter uma vizinhança especializada. Ela tem que ter uma série de máquinas, de nanomáquinas, ou de enzimas, de proteínas que permitam isso daí. E é um sistema muito enganjado. São sistemas que dependem de outros sistemas numa sincronia absurdamente linda. Então, eu tenho que ter depósitos de energia química, eu tenho que ter membranas, tenho que ter enzimas, eu tenho que ter proteínas, eu tenho que ter proteases. É uma coisa impressionante. Quando você deixa de estar vivo do ponto de vista biológico, é rápido a degradação desses sistemas. Ok? Então, você dá trabalho, né, de certa forma, do ambiente, você suga energia na forma de trabalho do ambiente para te manter organizado em termos biológicos. Bem, aí volta para cá, e aí tem um problema grave, porque os sistemas vivos, em termos da academia, eles se originaram de sistemas não vivos.
E aí temos um problema sério. Por quê? Porque até basicamente protocélulas, você tem sistemas não vivos. Daqui em diante, você tem sistemas vivos. Ora, eu não posso ordenar um sistema inanimado, né? Isso gera um problema. Por quê? Porque daqui para baixo, isso aqui tudo é inanimado. Não pode ter havido evolução do ponto de vista da termodinâmica, né? Ou seja, daqui em diante, né, os processos são espontâneos não vivos. Se são espontâneos não vivos, Schrödinger vai dizer assim, eles não podem se organizar, eles têm que se desorganizar. Entenderam a ideia? Então temos um problema sério aqui. E a questão é justamente essa, né? Nós somos seres vivos, nós somos extremamente ordenados. Como é que nós existimos? Se a própria termodinâmica vai dizer assim que seres não vivos ou processos não vivos não podem se organizar. Isso não contradiz a segunda lei da termodinâmica, né? Pode alguma coisa ocorrer espontaneamente, do ponto de vista complexo? Não pode. Então, nesse caso, a única resposta que temos é a resposta de Schrödinger. Ele vai dizer assim, não pode, né? Não tem como o sistema não vivo ter se organizado, ou seja, não temos como termos evoluído de reações químicas inanimadas para seres complexos. Ele diz, a única maneira é você utilizar a energia da natureza por meio de maquinário específico, muito específico, e aí sim aumentar a organização do sistema. Ok? E aí as duas perguntas dele, como é que é possível gerar ordem a partir da desordem? Por meio de maquinário. Esse esquema que vocês estão vendo aí é o esquema mais simples de uma máquina térmica. Você tem que ter uma fonte de combustível, você tem que ter um material de trabalho, pode ser água, pode ser gasolina, alguma coisa do gênero, que gere essa energia. Você tem que ter algum gerador de movimento ordenado, você tem que ter um material de trabalho e, no final, quando você conecta todos eles, você tem uma máquina simples, térmica. Gente, os maquinários que existem são vários no mundo, mas quase todos estão dentro desse quadro aí. Você tem máquinas com movimento ordenado de geração, máquinas de construção ordenada de bloco, máquinas de replicação de padrões pré-ordenados, máquina de bodagem pré-ordenada, expansão, contação de volumes, desconstrução, no caso sistemática e reciclagem. Todas as máquinas estão dentro de alguma dessas ordens aí. Nosso corpo é uma máquina, do ponto de vista puramente material biológico, nosso corpo faz quase que todas essas finalidades de uma máquina pré-ordenada. E ela faz de uma maneira bem impressionante, bem sofisticada. Nós temos macrosistemas no nosso corpo, de maneira geral, nós temos órgãos, tecidos, células, organelas celulares, cromossomo, proteína, DNA e até bases nucleicas, todos extremamente concatenados, altamente sofisticados, de forma que, se eu estendo o braço, eu tenho uma série de proteínas aqui, dentro de membranas, com um pequeno toque de diferencial elétrico, eu consigo levar e trazer em questão de segundos. A quantidade de cascata metabólica, química e desses órgãos aqui trabalhando é impressionante para um movimento assim para nós tão comum. Nós temos toda uma série de máquinas que são capazes de ordenar não só a nossa vida, mas qualquer movimento que nós possamos ter aí. E para entender uma coisa, vamos pensar a água. Perdão. A água ela pode existir em 3 estados de organização: sólido, muito ordenado; líquido, mais ou menos; gasoso, totalmente desordenado. O simples ordenar da matéria, gente, não cria ordem. Eu posso ter mudança de estado físico, mais ordenado, mas isso não cria a ordem em si, não cria vida. Mas se eu pensar o seguinte, se eu pegar a água e utilizar a água para ordenar algum outro sistema, a coisa é diferente. Eu posso, por exemplo, usar a água para mover uma locomotiva de muitas toneladas. Eu posso usar a água para cortar metal, com água a alta pressão, corto metal com delicadeza impressionante. Eu posso usar água para mover alguns sistemas, como uma caldeira, mas notem, locomotiva é uma máquina, no caso, a cortador é uma máquina, a caldeira é uma máquina. E o que eu uso a água? A água como material de trabalho. Não é a água que gera a locomotiva. A locomotiva se utiliza da água em um determinado estado para mover ordenadamente um trem numa determinada direção.
Eu não tenho como pegar um material inanimado somente e dar a esse material inanimado função e propósito. Para ele se organizar em função e propósito, eu tenho que ter um maquinário específico. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma descarga elétrica. Descarga elétrica é energia. Nós conseguimos trabalhar a energia dos raios? Até que dá, mas muito complicado, porque é algo desordenado. Mas eu posso pegar água, numa diferença de potencial hidráulico, usar uma hidrelétrica e gerar energia. E com energia, eu posso ordenar, gente, N sistemas elétricos. Posso criar qualquer tipo de máquina que precise de energia e ordenar sistemas dos mais variados tipos. Eu estou ordenando o sistema. Se eu fosse pensar em água também, em termos humanos, alguém já disse assim, onde a água, há vida. Parece assim que onde a água, há organização na matéria. Mas não é muito verdade isso. Quanto de água o nosso corpo necessita para que os nossos órgãos, as nossas biomáquinas continuem trabalhando? Dependendo do seu órgão, você vai ter uma diferença de água ali. Então, você pode pensar, por exemplo, o cérebro ele precisa de uma composição de 75% de água para ele continuar a funcionar. Músculos, 75%, ossos, 22%. Mas veja que não é a água que organiza essa função. Existem máquinas no nosso corpo, do ponto de vista biomecânico, biocelular, neuromuscular, que permitem, usando a água como material de trabalho, ordenar movimentos, ordenar funções. Está claro? Então, nesse sentido, gente, não é a simples organização da matéria que permite, né, que haja ordem e vida. Não é. Se fosse isso, a simples mudança de estado geraria vida. Eu preciso de maquinário complexo, funcional, com propósito definido. Ok? Então, vamos adiante aqui. Como é que um sistema vivo gera ordem? Tem duas maneiras, estou já terminando. Ele gera ordem a partir da desordem, essa é a ideia aqui. Você tem um maquinário orgânico, celular, esse maquinário processa compostos altamente ordenados, vamos pensar uma maçã, vamos pensar um dos maquinários, sistema digestório, e ali você tem uma série de reações bioquímicas complexas. Essas reações processam esse alimento, geram trabalho bioquímico e alteram a nossa ordem. Com isso, eu tenho energia para manter a ordem do meu corpo. O resto, ele é expulso, os resíduos exauridos do potencial de energia é exaurido, e esses compostos degradados têm alto grau de desordem. Ele sai com alta desordem, mas o meu corpo permanece com grande ordem. Só que nós só conseguimos processar somente 25% do potencial de energia de qualquer alimento. O resto tudo a gente joga fora. É terrível isso. Agora, quando a gente fala de reações bioquímicas complexas, é tudo isso daí que vocês estão vendo em termos do aparelho digestório. É muita coisa, eu não vou entrar em detalhes. Só para começar na boca, tem a amilase salivar, que já é uma proteína extremamente, uma enzima extremamente complexa, que ali você já começa a ter a degradação de açúcares e amidos, e assim por diante, né? Amido e açúcares, e se você for pegar cada parte dessa, é extremamente complexo e ordenado e concatenado os processos metabólicos. Gente, é uma coisa maravilhosa. Por que tudo isso? Porque eu tenho que manter o meu corpo funcionando em alta ordem. Eu, qualquer animal, um inseto, uma bactéria, ele tem que manter o corpo em alta ordem, do contrário ele vai morrer. Ok? Então, vamos adiante que o nosso tempo está terminando. A desordem aqui está aumentando. Ok? E você pode gerar ordem a partir de sistemas altamente organizados. Nosso corpo tem sistemas altamente organizados que podem gerar ordem, a partir de outra ordem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nesse caso, você tem um maquinário, um maquinário que entendam órgãos, células, qualquer outra coisa do gênero. Você tem processos altamente sofisticados. Esses processos, eles vão organizar estruturas menores, e com essas estruturas menores, nós vamos diminuir a desordem do nosso corpo. Um exemplo, somente um deles, nós temos aqui a casa da mitocôndria. Gente, mitocôndria é uma fábrica de energia, é mais ou menos um capacitor. Opa, passou aqui. Volta. Pronto, obrigado. A mitocôndria é um capacitor de energia. Ele armazena energia, mas como ele armazena? Você tem ali na mitocôndria a capacidade de organizar moléculas menores em uma molécula maior, que é o ATP, o famoso ATP, o adenosina trifosfato, e essa molécula de ATP, ela age como uma reserva de energia para o corpo. Praticamente todos os processos metabólicos vão usar a energia do ATP para isso.
Então, imagina que eu tenho uma reação A mais B com água dando C. Essa reação tem um ΔG positivo, ela não pode ocorrer, mas o nosso corpo precisa dela. Então, o que o corpo faz? Ele pega o ATP produzido pelas mitocôndrias, trabalha aqui em termos de água, isso gera energia, em forma de trabalho ΔG negativo, e aí na reação C, aquela reação B que não era permitida, passa a ser permitida. Uma coisa que não era espontânea passa a ser espontânea, por quê? Porque tem um maquinário dando energia na forma de trabalho para que isso ocorra. Então, eu passo a ordenar o meu corpo de forma ordenada. No nosso corpo, gente, quase todas as reações não são espontâneas. Elas não ocorrem espontaneamente fora. Elas precisam desse maquinário de forma não espontânea que faz com que essas reações ocorram. Você morreu, todos os processos são espontâneos, vocês vão adiante, você tem uma degradação celular. Ok? E aí, nós temos as questões das nanomáquinas, não sei se o Weber vai falar sobre isso, talvez ele vai falar. Você tem máquinas extremamente sofisticadas que realizam trabalhos altamente ordenados. Um exemplo, por exemplo, a quinosina, as quinesinas, elas são capazes de transportar grandes volumes de massa dentro do nosso corpo, em microfibras, em microtúbulos, de uma maneira não só ordenada, mas de uma maneira que é identificada. Elas conseguem, de um lado para o outro, manter esse grau de organização, e nesse grau de organização, eles conseguem fazer com que a nossa ordenação interior se mantenha em alto nível. Conhecidos hoje os mecanismos, temos mais de 100 nanomáquinas moleculares, em que a função e o propósito estão bem definidos. Você tirou dali, elas não funcionam mais, elas existem somente dentro daquele meio. Mas a questão, gente, e aqui já finalizando, é o que acontece, nesse caso, se eu não acreditar nisso. E se esses maquinários maravilhosos, complexos, sofisticados, né, não foram projetados? Como é que eu posso explicar toda a beleza do maquinário dos nossos corpos, dos seres vivos, se eu acredito que essas coisas vieram espontaneamente da natureza? A gente já viu que pela segunda lei isso não dá. Como é que eu vou explicar? E aí entra o que eu chamo na irracionalidade da fé, né? Não da fé cristã, mas da fé científica. Por quê? Porque você tem pelo menos 3 argumentos que vocês vão ver aí na internet, que são argumentos de fé irracional, falando como é que nós existimos mesmo contrário à segunda lei. Então, o argumento mais bobo que você vai encontrar é o seguinte: com energia suficiente, tudo é possível. Alguém já viu isso aí, algum YouTube falando? Eles vão dizer isso. Cara, nós somos assim porque o Sol tem energia necessária para organizar toda a matéria inanimada. Aí ele vence a segunda lei da termodinâmica. Energia por energia, gente, não organiza a matéria. Imagina o seguinte: eu tenho o Sol é a nossa fonte de energia. Imagina que o Sol faça isso, ele gera energia, o planeta recebe essa energia, ele impulsiona as reações, ele organiza a matéria, e aí ele começa a dar funcionalidade à matéria, ele evolui a matéria e no final tem vida complexa. Essa é a ideia. Mas essa ideia ela é falsa, porque eu posso pensar essa mesma história dessa maneira aqui. Ó. Eu tenho um posto, esse posto tem gasolina, tem energia, nesse posto eu posso montar, tem peças ali para montagem, eu posso montar, eu posso colocar acessórios, eu posso adicionar melhoramentos e no final ter uma Ferrari. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Sabe como é que isso se chama? Não é? Se chama pensamento mágico. Muita gente acusa os cristãos de terem pensamento mágico. Olha, tudo é Deus que criou, né? Deus imaginário, como o Papai Noel. Esse pessoal vive no pensamento mágico. Mas quando você diz que com energia tudo é possível, e basta ter energia para ter vida, então, se é assim, gente, o universo inteiro seria um grande jardim florido, porque nós temos bilhões e bilhões de estrelas gerando energia a rodo. E isso não acontece. Energia por si só não é capaz de organizar matéria, não é capaz de gerar vida, nem mesmo a vida mais simples. Energia por si só, em termos de energia, calor e radiação, não organiza a matéria. Tem que ter energia na forma de trabalho que é ordenado por maquinário. Ok? Então, isso não serve, isso aí para nós é lixo, tá? Pensamento mágico. Podemos deixar de lado. Acusam a gente disso, mas, na verdade, isso é usado mais na ciência. Outra ideia,
Ele diz assim, olha, por que existe tanta ordem na Terra? É porque tem desordem no Sol. Né? A ideia é assim, aumenta a entropia no Sol e diminui a entropia na Terra. Isso é uma base de termodinâmica que as pessoas entendem errado. A termodinâmica diz assim, a entropia total de um sistema, no caso, ele sempre aumenta. Se ele aumenta no sistema, ele diminui na vizinhança e vice-versa. Mas ali é um sistema completamente fechado, e um microsistema dentro de um sistema maior. Aí a pessoa diz assim, olha, nós temos ordem na Terra porque tem desordem no Sol. Toda vez que eu aumento a desordem no Sol, aumento a ordem na Terra. É um pensamento de alguém que não entende termodinâmica. Porque é quase dizer assim, quanto mais enovelado for o fio, melhor vai ser o meu tricô. Isso não faz sentido, não faz sentido. Né? Então, a gente diz o seguinte, que a segunda lei, a da termodinâmica, não é um processo de soma zero. Na verdade, quem já fez termodinâmica básica, física 2, deve lembrar que a variação da entropia não é igual a zero, ela é maior do que zero, ela é uma desigualdade. Toda vez que é um sistema espontâneo, a entropia aumenta, gente, ela não diminui, não é uma soma zero, aumenta lá, diminui aqui na mesma ordem. Isso não existe, tá? Se a segunda lei fosse um sistema de soma zero, não haveria morte na Terra. Por quê? Porque o Sol está jogando energia o tempo inteiro para nós e o nosso corpo nunca se degradaria. É a coisa mais absurda que você vai encontrar. Tem um outro argumento, também irracional, e esse talvez é o mais burro de todos, não gosto até de usar essa palavra, mas diz assim que a segunda lei é uma tendência estatística, ela tem falha. Isso aqui eu vi num cara da internet, um youtuber ateu, e ele disse o seguinte, a segunda lei é só uma tendência probabilística, ela expressa uma certeza estatística, não é uma tendência geral da natureza, apenas temos confiança nela para sistemas de grande número de partículas, como a matéria normalmente se apresenta. Ele mesmo está dizendo assim, ela só funciona em grande número de partículas. Cara, o universo é um amontoado de um grande número de partículas. E a pessoa chega, usa esse argumento e diz assim, viu, é por isso que tem ordem na Terra, nós não precisamos de Deus. A segunda lei termodinâmica é bobagem. Se ela é bobagem, né, uma pessoa que fala uma coisa dessa, para mim, das três casos, né, ou ele é alguém ignorante, está atestando, está dando um atestado de ignorância, ou ele está usando de má fé, ou é pura vigarice. Então, para mim, na verdade, é um atestado, né, daquela coisinha ali. Mas você vai encontrar isso na academia. Não é só em YouTube, você vai encontrar doutores falando uma coisa dessa. E eu tenho, às vezes, muita dificuldade de conversar, porque eu tenho vontade de rir quando a pessoa está falando isso. A pessoa está falando, eu já coço a cabeça, olho para um lado, olho para o outro, e às vezes eu tenho que entrar na discussão. Cara, olha, aí a gente vai para a matemática, tá? Mostra, e no final, como é que você acha que é isso? Rapaz, é o que eu acredito. Então, não é ciência, não é matemática, não é física, é fé. É uma questão de fé. Ok? Finalizando aqui, e no laboratório? Gente, isso é verdade? Acontece? Só para vocês terem uma ideia, essa reação que vocês estão vendo em tela, deixa eu mostrar aqui, é uma reação que nós estamos fazendo no nosso laboratório. Um aluno meu que agora está fazendo doutorado, ele trabalha justamente com evolução química. Será que a evolução química funciona? E nós estávamos tentando mostrar que era possível a rota mais simples de organização para formar essa molécula que vocês estão vendo aí, chamada cis-Dan ou trans-Dan. E em qualquer artigo que você vai encontrar de evolução química, eles dizem que ela começa com essa reação, HCN mais HCN. E nos artigos dizem assim, olha, isso daí deve ter ΔG negativo, é espontâneo. O problema é que esse meu aluno passou 2 anos fazendo tudo que é simulação, em todas elas isso não deu positivo, não deu negativo. Né? O que ele encontrou, isso aqui é um só dos dados dele, um dado muito bonito que ele fez. Aqui ele tentou fazer a reação HCN, para várias situações. Aí ele descobriu que a 298 Kelvin, ali a 25 graus Celsius, o ΔG é positivo, então essa reação não ocorre. E aí ele tentou em vários métodos diferentes, todos deram positivo, aí foi diminuindo a temperatura, porque ele leu em algum artigo que o cara disse, olha, é possível que no mundo muito congelado as reações ocorram. Aí ele foi diminuindo a temperatura e o negócio só foi aparecer negativo, ou seja, espontâneo, a 3 Kelvin. 3 Kelvin é quase no zero absoluto. E aí ele não era crente, né? E chegou para mim, professor, tem alguma coisa errada. Ele disse, não, você fez tudo certo, é isso mesmo, está bonito o seu trabalho.
Ele disse, mas está contra os resultados dos artigos. Esse cara não está contra. É exatamente você está provando que aquilo está errado. E ele disse, mas aí a vida tem que ter ocorrido no espaço, porque a Terra nunca teve 3 Kelvin de temperatura. Ele disse, rapaz, você está chegando perto. Você está chegando lá. E foi uma questão, porque na época ele não sabia nada, design inteligente, ele disse, mas a Terra sempre foi quente. A Terra não pode ter gerado essa evolução se ela era fria. Eu disse, procura aí, você vai encontrar alguém que vai dizer que a Terra era fria, em algum lugar. E ele foi, encontrou que a Terra seria fria em alguns artigos, 2 deles aí somente, que alguns pesquisadores começaram a rever a questão da evolução, e eles perceberam assim, que não dá para ter essas reações, gente, numa Terra muito quente, numa Terra primitiva cheia de vulcões. E eles começaram a dizer assim, não, a Terra tinha que ser muito fria no passado. Mas se ela é muito fria no passado, como é que houve evolução? Então, pelo menos 2 aqui, eles começaram a advogar a hipótese da Terra congelada. A Terra é um sorvete, e ali naquele sorvete começou a haver aquelas reações, porque é a única maneira termodinâmica do ΔG ser negativo. Está acabando aí? Opa! 2 artigos, a Terra congelada. E nesse sentido, gente, vai por terra toda aquela ideia de uma evolução num planeta que se formou numa explosão caótica. Ou seja, não tem como. Ele terminou esse trabalho ano passado, defendeu, hoje já está fazendo doutorado comigo, agora ele está indo para voos maiores, ele quer trabalhar não mais com a ADAM, ele quer trabalhar com polinucleotídeos, ele quer ver se é possível aquilo realmente se organizar numa fita de DNA, ele está lá. E ele agora acha que o DI é uma coisa que é muito interessante, mas ainda que ele morra de medo de falar, às vezes, pessoalmente. Ou seja, ele provou que aquela reação básica da evolução não ocorre. Ok? E, gente, só para terminar, eu quero deixar uma última pergunta que às vezes eu faço para as pessoas que vêm com essa história para mim. Eu sempre pergunto assim, cara, se tudo isso é verdade, se a evolução é verdadeira, se o sistema, em termos de seleção natural, ocorre, vamos para a química. Por que nós não vemos a auto-organização da matéria nos dias de hoje? E ele diz assim, como assim? Não, por que a gente não vê a geração de novos organismos vivos? E a pessoa vai dizer, não, porque a segunda lei não permite. Eu disse, peraí, quer dizer que ela permitia antes, não permite agora? E, em geral, eu dou o exemplo da lata de lixo. Disse, olha para aquela lata de lixo. Naquela lata de lixo, nós temos proteínas, nós temos resíduos com DNA intacto, nós temos carboidratos, nós temos açúcares em abundância, nós temos sistemas ali enzimáticos, ali se degradando, nós temos mais estruturas sofisticadas do ponto de vista da biologia numa lata de lixo que em todos os oceanos darwinianos. Se no darwiniano que não tinha nada gerou a vida, e agora que a gente tem tudo na lata de lixo, por que eu não vejo sair nem sequer uma pequena bactéria nova todo dia de uma lata de lixo? Essa é a pergunta. Em geral, a pessoa não sabe responder. Eu já vi gente dizer assim, você é um cara grosso, você não sabe discutir. Eu disse, não, só me responda isso. Eu tenho uma lata de lixo lá em casa, tem todos os ingredientes, mas muito, muito mais que em todos os mares darwinianos. E eu nunca vi aparecer absolutamente nada. Gente, no final, tem um cientista do MIT, Seth Lloyd, ele diz o seguinte, nada na vida é certo, exceto a morte, os impostos e a segunda lei da termodinâmica. Não tem como vencer isso daí. A gente pode criar qualquer teoria da origem da vida espontânea, a vida não se organiza espontaneamente. Ela tem que ter alguma coisa extra para isso. Ok? Esse é o nosso grupo de pesquisas. Essas 3 pessoas que estão aqui no final, não sei se não dá para ver, esses que estão com um pouquinho de amarelinho aí, esse rapaz meio barbudinho, um barbudinho no meio e a moça do lado, esses 3 trabalham com evolução química. A mocinha lá no finalzinho, ela trabalha com origem de açúcares, o que está no meio é a Arlie, que está fazendo um doutorado agora com polinucleotídeos, o outro barbudinho do lado é o Jonatas é um pós-doutor, e ele trabalha com sistemas pesados de dinâmica molecular, e hoje em dia está tentando refazer a experiência de Oparin no computador. A gente está rindo demais, todo dia a gente ri daquilo ali. Esse é o nosso grupo, a foto está um pouco desatualizada, mas nós temos trabalhado justamente com essa parte em laboratório. Ok? E eu termino com uma frase do pai da termodinâmica. James Joule é um dos pais da termodinâmica e diz o seguinte, o próximo passo após o conhecimento, e olha bem, e a obediência da vontade de Deus,
deve ser conhecer alguma coisa dos seus atributos de sabedoria, poder e bondade, manifestos nas obras de suas mãos. Amém. Que o seu Deus seja glorificado em nosso meio.